Saudações, bem-vindos para a nossa aula da leitura comentada do Bhagavad Gita para iniciantes. Nesse estudo que nós estamos realizando já há quase mais de um ano, na verdade, há 2 anos, onde nós estamos fazendo toda a leitura do Bhagavad Gita. E hoje nós vamos fazer a leitura do verso 33 do capítulo 2. O tema aqui vai ser sobre a perfeição do dever. A perfeição do dever no Bhagavad Gita. E antes de dar início, eu vou entoar o mantra, que é um mantra que nós geralmente cantamos antes da leitura do Bhagavad Gita. E também convido você, caso queira se aprofundar nos estudos do Bhagavad Gita, aqui na descrição você tem o primeiro link, o estudo de análise temática do Bhagavad Gita, que é um estudo, nós estamos já na 3ª edição dele, um estudo bem completo, todo estruturado, dentro de uma visão bastante didática e bastante aplicável na nossa vida prática, na nossa vida no dia a dia. Além disso, toda terça-feira nós estamos tendo o estudo sobre as perguntas essenciais, as questões essenciais da vida humana, que foram as 12 perguntas feitas por Arjuna. Esse estudo ele faz parte da escola de yogis, mas ele está ocorrendo aberto. As aulas não ficam disponíveis no YouTube, porém, para quem está já como aluno da escola de yogis, tem, além deste, outras dezenas de cursos, estudos, aulas e também conduções para a prática meditativa e também didática para a prática de yoga. Também aqui abaixo, no segundo link, você tem mais informações sobre a escola de yogis, ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vou apresentar aqui para vocês, então, o material da leitura de hoje. E caso você ainda não seja inscrito, peço para que você se inscreva no canal, peço que você dê o seu like ou o seu dislike, compartilhe, tá? E acompanhe aqui pela playlist, que nós temos já todas as aulas anteriores gravadas. Na aula de hoje, verso 33. Atha chittatvam imandarmyam sangramana karishyasi tata swadharman kirtincha hitva papan avapyasi. Atha, portanto, chet, se, twan, você, iman, este, dharmyan, dever religioso, sangaman, lutando, na, não, karishyasi, executar, tata, então, swadharman, seu dever prescrito ou dever religioso, kirtin, reputação, cha, também, hitva, perdendo, papan, reação pecaminosa, avapyasi, ganhar. A tradução que é dada por Bhaktivedanta Swami Prabhupada: se entretanto você não lutar nesta guerra religiosa, então você certamente incorrerá em pecado por negligenciar seus deveres e assim perderá sua reputação como guerreiro. Se, entretanto, você não lutar nesta guerra religiosa, então você certamente incorrerá em pecado por negligenciar seus deveres e assim perderá sua reputação como guerreiro. Tem alguns pontos aqui importantes já de destacarmos em relação à tradução que temos aqui como guerra religiosa. Atha chit tvam iman dharmyam. Atha, portanto, tvam, se você, iman, este, dharmyan, dever prescrito. Dharmyan não é um dever religioso. O dever, dharma, se refere ao dever primordial, ao princípio que move o ser vivo, não necessariamente religioso. Tá? Essa tradução é da primeira edição ainda da tradução em português, então tem algumas
delineações que devem ser dadas aqui para poder não ficar num contexto que hoje é bastante polêmico. Quando a gente pensa em guerra religiosa, a gente pensa em guerra política. Nós pensamos em guerra ideológica. Pensamos em guerra de poderes econômicos ou geopolíticos, geoeconômicos. O que não tem nada a ver, já falei sobre isso em outras aulas, não tem nenhuma relação. O contexto contemporâneo das guerras, ou pelo menos dos últimos 300 anos da história bélica mundial, não tem nenhuma conotação com o contexto da Batalha de Kurukshetra, tá bem? Então, Dharmiyan aqui se refere ao dever primordial do ser vivo. É o propósito último de cada ser vivo, de cada entidade viva, de cada ser humano, certo? No entanto, já expliquei isso também, o contexto da Batalha de Kurukshetra, ele ocorre num período anterior ao que nós vamos ter como uma configuração religiosa, quer dizer, a batalha ocorre antes mesmo de nós termos esse contorno que hoje nós temos dado como religião. Então, Dharma não se refere à religião, se refere ao princípio religioso do ser vivo. E princípio religioso aqui sendo dado dentro de um entendimento fora também desses moldes da religião como é conhecida historicamente. Né? No princípio de que só existe um processo, só existe uma via, só existe uma relação, só existe um Deus, se for dar esse termo. Então, o contexto da batalha ocorre antes de termos historicamente o surgimento da religião. Portanto, o Dharma se refere a algo que está além da esfera religiosa. Por isso não seria a mais correta tradução dar como uma guerra religiosa, né? Não. Tá? Já falei também, expliquei que o Dharma que Arjuna deveria empreender dentro da batalha, Krishna explica, e aqui está mais claro ainda, isso a gente vai ver daqui a pouco, é justamente o dever prescrito. O que você é, o que você faz, qual é o seu Dharma, qual é o seu propósito, sua missão na vida. Então, independente do resultado, você tem que cumprir a sua missão. E não passar aqui a vida humana como um vento, não é? Apenas para girar moinhos. Não, a vida humana tem um propósito muito maior do que meramente viver a vida vendo séries de televisão ou de canais, certo? Não é esse o objetivo. Então, quando nós vemos o contexto do Dharma hoje, para nós soa um pouco diferente, soa um pouco estranho, porque a gente está dentro de um contexto bastante volúvel, para não dizer superficial e raso, que é esse estilinho de vida pós-moderno, não é? Na frente do celular, na frente da televisão, na frente de todo tipo de barbaridades espirituais, para não dizer outra coisa, não é? Então, temos que entender que trata-se de um princípio anterior ao surgimento histórico do que a gente conhece como religião. Que aí já entra outro processo, já é o processo dentro de Kali Yuga, que é uma era de degradação dos valores, degradação da capacidade de entendimento que nós temos, então tu tem que ser um pouco mais simplificado. E aí, claro, me deparo com esse tipo de tradução, não é? Bastante inapropriada, certamente. Porque eu mesmo, se leio esse texto, né, sem uma certa capacidade de entender o contexto, entender as orientações que estão presentes na obra, não é? Certamente eu viria isso aqui como uma guerra santa, não é? Quando sabemos que na verdade não se trata de nenhum tipo de guerra santa. Bom, enfim, vamos adiante, porque tem um contexto muito importante aqui a ser tratado. O significado, Prabhupada vai explicar o seguinte: Arjuna era um guerreiro famoso e alcançou a fama por ter lutado com muitos grandes semideuses, incluindo até o Senhor Shiva. Depois de lutar com
e derrotar o Senhor Shiva, que estava vestido como caçador, Arjuna agradou o Senhor e recebeu uma recompensa, uma arma chamada Pashupata Astra. Todos sabiam que ele era um grande guerreiro. Mesmo Dronacharya o abençoou e premiou-lhe com a arma especial com a qual poderia matar até o seu próprio mestre. Quer dizer, Dronacharya foi o mestre de armas de Arjuna e ele deu todo o conhecimento, inclusive o conhecimento secreto de como ele poderia matar a si mesmo, né? Matar o próprio mestre dele. Então ele revela isto, dado, né, o nível de virtude que possuía Arjuna. Assim, Arjuna foi reconhecido com muitos certificados militares de muitas autoridades, inclusive seu pai adotivo, Indra, o rei celestial, um semideus, o rei dos planos celestiais. Mas se ele abandonasse a batalha, não apenas negligenciaria seu dever específico de kshatriya, como também perderia toda sua fama e bom nome, preparando dessa forma sua estrada real para o inferno. Em outras palavras, ele iria para o inferno não por lutar, mas sim por retirar-se da batalha. Aqui está o ponto central desse verso. Se nós negligenciamos o nosso dever, se nós deixamos de cumprir com o dever, independente do resultado, independente se que da minha prática, da minha execução do dever, o resultado vai ser positivo ou negativo, se o resultado vai trazer uma conotação benéfica para a humanidade ou maléfica para a humanidade, eu tenho que cumprir o dever. Se eu não cumpro o meu dever, o resultado será pior. E aqui no caso coloca-se Arjuna porque existe uma reputação muito alta dada aos kshatras, dada aos guerreiros. Né? Hoje é diferente, hoje tudo é uma patente por conveniência. Né? Os militares são uma categoria hoje bastante sui generis. Né? Então o contexto aqui era de um outro padrão ético, de um outro padrão moral. E a Krishna coloca isso mostrando que se um kshatriya ele deixa de lutar, não é? Dois, ele está, primeiro, correndo contra, né, indo contra a sua natureza de kshatriya, ou seja, não realizando o dever prescrito, dharma. E segundo, a infâmia para um guerreiro, para um combatente, para um general, para alguém da estirpe de Arjuna, é justamente a infâmia vinda de ter deixado de cumprir o dever por fraqueza, ou por medo, né, ou por algum outro tipo de desqualificação moral, desqualificação ética. Então, para nós, vamos trazer para o nosso contexto, já que é o Bhagavad Gita aplicado para iniciantes, significa o seguinte: se você tem um dever para realizar, você não deixe esse dever de lado. Não prefira o que é mais fácil, certo? Não prefira ficar na frente do Netflix ou vendo as besteiras do TikTok. Priorize aquilo que é prioridade. A prioridade do ser vivo, a prioridade do ser humano, independente do contexto, se é há 5.000 anos ou se é agora, em pleno século XXI, onde somos bombardeados a todo momento, mostrando que, olha, você precisa fazer isso para você ser alguém na vida. O mercado digital, toda essa propaganda, essa sobrecarga de lixo, de necessidades supérfluas e de consumismo barato, apenas deteriora a nossa capacidade de entender realmente quem somos. Hoje, talvez, para saber quem somos, temos que procurar nas redes sociais qual é o último post de nosso influencer, o que ele está dizendo para poder me sentir bem. A tal ponto chegamos hoje, certo? Então, se nós permitirmos ainda que toda essa sobrecarga inútil, sem sentido, faça algum tipo de sentido para que a nossa vida tenha sentido, nós precisamos rever algumas questões. A primeira delas, e a mais importante, é justamente entender. Entender qual é o meu dever, entender qual é o meu dharma, qual é a minha missão.
o que eu vim fazer aqui nesse mundo. E aqui sem muita conotação metafísica, questão prática. Se nós não realizamos aquilo que nós viemos para realizar, nós não teremos uma vida satisfatória, nós não teremos prazer, nós não teremos realização. É muito simples entender por que tem pessoas que têm milhões e milhões, ou até mesmo bilionários. Se você vê a vida, né, dos grandes bilionários hoje, são pessoas infelizes. Não dá para se dizer que um Zuckerberg é feliz, que um Jeff Bezos é feliz, que um Warren Buffett é feliz, que um Elon Musk é feliz. Eles estão realizando apenas uma missão a nível fiduciário, estão trocando a sua vida por uma herança heróica, famosa na história. Certo? Agora, se todo o processo, por mais simples que seja, que eu cultive na minha vida, e eu sei que aquilo é algo natural em mim, independente do recurso econômico que isso vai me gerar, a satisfação está justamente em fazer aquilo que o Ser Supremo espera que eu faça. O que nós temos que entender, a gente vai ver isso em breve, um pouco mais adiante nesse capítulo ainda, é que o Ser Supremo, o Absoluto, Krishna, ele nos dá individualmente para cada um de nós a manifestação do universo que nós vivemos, que nós temos, que nós podemos acessar, que nós podemos compreender. É como se cada um de nós tivéssemos um próprio universo. E através dessa manifestação que se faz dentro de cada ser humano, de cada alma, ali, nesse palco, nós temos que cumprir com o nosso Dharma. É ali que se executa o Dharma. Não existe alguém te vigiando ou te cobrando. É no mais íntimo seu, no seu palco existencial da sua vida interior com o Absoluto. É ali que você cumpre o seu Dharma. E por mais que ele possa ser um Dharma simples, não precisa ser um Dharma no nível de Arjuna, aqui nós estamos vendo um arquétipo justamente para entender que, independente do grau de importância que essa minha ação, que esse meu dever tem para mim ou para a sociedade ou para o mundo, o dever, ele é sempre substancial. O meu dever, se é hoje, de repente, de estar apresentando essa aula, e o de Arjuna era lutar com combatentes que envolviam seus familiares para poder defender o Dharma, para que hoje nós pudéssemos estar falando sobre o Dharma, senão isso não seria possível. Em termos de qualidade transcendental, está no mesmo nível. Então, se você tem um dever, qual que é o seu dever? De repente é trazer alimento para a mesa, de repente seu dever é estudar, de repente seu dever é cuidar dos seus filhos, da sua família ou qualquer outra coisa. Você deve saber lá dentro, no seu íntimo, o que é mais importante, qual é o seu dever primordial. E esse dever primordial, por mais que haja uma certa distância qualitativa, talvez, numa primeira olhada, está no mesmo nível de valor de Arjuna no campo de batalha. Então, se Krishna diz isso para Arjuna, ele está também dizendo isso para nós. Se, entretanto, você não cumprir, lutar aqui é justamente a luta contra o próprio ego que quer jogar um pano frio e não priorizar aquilo que é a prioridade para ser realizada. Se o meu ego me propõe, deixa para lá isso, vamos ver a próxima série, vamos iniciar uma nova, sei lá, vamos assistir mais um filme. Lutar contra isso, lutar com aquilo que você sabe que está te desviando do cumprimento do dever. Então você certamente incorrerá em pecado. E pecado aqui é papam, né? Pecado significa você não priorizar aquilo que irá te fazer o melhor. Isso é pecado. O pecado não é algo que vá contra a natureza divina, nada. Nós não temos capacidade de ir contra a natureza divina. Seria muita prepotência nossa imaginar que eu posso ferir
o ego de Deus. É uma infantilidade. Pecado, na verdade, é você não priorizar o seu dever prioritário. Não tem nada a ver com egoísmo. Tem a ver com entender aquele princípio que te move ao longo da eternidade, acessá-lo e viver a partir deste princípio. Porque é esse princípio que vai nos conectar com o absoluto desde sempre, por toda a eternidade. Isso é o Dharma. Então, se eu não cumpro com esse dever, se em vez disso eu prefiro ficar negligenciando, postergando, não é? E fazendo as besteiras todas que a mídia, a propaganda, o marketing nos propõe a fazer, porque é muito mais agradável, você vai se sentir muito melhor, você vai se sentir realmente alguém, se você não fizer, não adquirir isto, ou não comprar determinado curso, você vai se sentir um inútil, porque você continuará sendo um inútil. Então todo esse jogo psicológico que nós sofremos hoje são as armas com as quais nós temos que lutar contra. É esse o exército que nós temos hoje para lutar contra. Inclusive todo o arsenal de mentiras que são expostas como se fossem verdades e a gente acaba acreditando em tantas ilusões, ilusões que inclusive se colocam como sendo aquelas que irão nos tirar das ilusões. Então, pecado é priorizar aquilo que é a sua prioridade, como propósito, missão de vida ou o Dharma. E assim perderá sua reputação como guerreiro. Não tem nada pior do que o homem passar pela vida e sentir ao final da sua vida que ele não fez o que ele deveria ter feito. E o que nós deveríamos ter feito lá no final da vida é aquilo que a gente pode fazer hoje, agora. Nós não sabemos como vai ser e quando ocorrerá esse final. Então, cada momento é um momento único, cada momento é um momento eterno, no qual esse princípio que nos move ao longo da jornada eterna, da nossa existência como seres espirituais, em conexão, em reciprocidade, em relacionamento íntimo com Deus, está ocorrendo. Então você não perdeu sua oportunidade no passado, nem vai esperar uma nova oportunidade chegar, e nem mesmo agora vai cavar esta oportunidade. Simplesmente faça o que deve ser feito. Foram com essas palavras, ou melhor, foi com essa ideia, mas com outras palavras, são as palavras que estão aqui no verso, que Krishna passa para Arjuna a perfeição do dever. Esse é o tema da aula de hoje. Esse foi o verso 33. Espero ter ajudado você e nos vemos na próxima aula, tá bem? Mais uma vez eu reforço, aqui abaixo no link você tem o estudo completo de análise temática do Bhagavad Gita, tem também o acesso à Escola de Yogis. Toda terça-feira às 20h15 aqui pelo YouTube nós teremos o estudo das 12 questões essenciais da vida humana e, mais uma vez, inscreva-se no canal, ative o sinalizador, curta, compartilhe e nos vemos na próxima aula. Até lá, Namaskar.